paz do Senhor, boa noite. Vamos orar. Soberano Deus, Pai querido, de misericórdia, Senhor. Te pedimos, Senhor, que o Senhor venha abençoar, Pai, o dizimante, o dizimista, o ofertante, Senhor. Aquele, Pai, que não pôde tirar o seu dízimo, Pai, para ofertar a tua casa, por causa do emprego, Senhor. Te pedimos que o Senhor, Pai, entre na casa dele, entre na vida financeira, Pai, e que ele haja, Senhor, que o Senhor encha de bênção, Pai, a casa dele e a saúde dele, para que ele venha, Pai, dizimar e ofertar a tua casa, Pai, porque ele quer, Senhor. E queremos também, Pai, te agradecer, Pai, pelo Senhor ter levantado esse ofertante, esse dizimista que ofertou e dizimou na tua casa. Que enche, Senhor, enche essa pessoa de saúde, Pai, enche essa pessoa de bênção financeira, de trabalho, Senhor, e que o Senhor, Pai, preencha, Pai, qualquer espaço que estiver vazio. Preencha como o Senhor fez aquela mulher, Senhor, que só tinha farinha e azeite, e aquele profeta que o Senhor pediu, Pai, ela creu e ela o alimentou, e ali foi coberto de bênção para casa. Então te pedimos que o Senhor, Pai, venha fazer da mesma maneira com cada um, em nome de Jesus. Soberano Deus, Pai bendito, queremos também, Pai, e pedir que o Senhor, Pai, venha usar o pastor grandemente, porque precisamos, Pai, que o Senhor fale conosco, precisamos do dia a dia que o Senhor venha como vê Adão naquela brisa no final da tarde, e pedimos que o Senhor venha usar o pastor grandemente, venha falar, Senhor, com cada um de nós, que nós precisamos a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Saudamos com a paz do Senhor, amém? Glória seja dada a Deus. Estou muito feliz pela visita de algumas pessoas aqui, a convite da nossa irmã Maralena, mais conhecida como Fita, né? Sejam bem-vindos, viu, à casa do Senhor, aqui é a casa do seu pai, amém? Está aqui sua sobrinha também, né? Ela te convidou também, você está aqui conosco? Foi? Amém. Glória seja dada a Deus. É assim que a igreja deve trabalhar para o Senhor. Sua mãe está aqui, ela chegou igual o pastor, qual é o nome dela? Rosilda. Ela disse, pastor, eu vi a igreja hoje com o Senhor. Eu disse, então amém. Glória a Deus, a gente realmente está precisando de gente para trabalhar na igreja, né? Ser obreiro, chegar cedo, abrir a porta, salvar os irmãos. Seja bem-vindo, irmã. Daqui a pouco a irmã está aí como obreiro na casa do Senhor. Amém? Deus é assim, Ele faz assim. Ele faz do jeito que Ele quer. Do jeito que Ele quer. Porque quem manda na igreja não é o pastor, não é o missionário. Quem manda na igreja é Jesus. É. A igreja que manda é Jesus. Ô glória. Aleluia. Ó, David diz que o amigo lá dentro. Isso mesmo. Marcos, capítulo 1, versículo 21. Marcos, capítulo 1, versículo 21. Quem encontrar, eu vou morar no céu. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Entrando em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo, ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruí-los? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus dizendo, cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram a ponto de perguntar entre si, dizendo, o que é isso? Que nova doutrina é essa? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama
por toda a província da Galileia. Oh, glória a Deus, amém? Vamos, eu quero falar das maravilhas de Jesus essa noite. Eu quero falar desse Jesus maravilhoso, desse Jesus libertador, desse Jesus que pega o homem numa situação degradante e transforma o homem. Esse Jesus que liberta, esse Jesus que restaura, esse Jesus que traz novamente ao homem e à sua vida moral, pessoal e espiritual estabilidade. Eu quero falar sobre as maravilhas desse Jesus Cristo. Bom, Jesus está em Cafarnaum, na Galileia, e essa cidade era uma cidade estratégica, de onde a mensagem de Jesus poderia se espalhar com muita facilidade. Porque Cafarnaum, na Galileia, era junto de algumas cidades pequenas ao seu redor. Era como se fossem partos de algumas cidades nas suas regiões. Ao lado de Cafarnaum tinha Magdália, Tiberíades, Corazim, Betsaida, Caná da Galileia, e havia também a cidade de Nazaré, já no finalzinho da Galileia. E ao que me parece, Jesus tinha urgência em pregar o seu sermão. Porque no versículo 1, no versículo 21, logo após Jesus entrar na Galileia, o primeiro lugar onde Jesus vai é na sinagoga. E o texto está dizendo que logo Jesus vai à sinagoga. A mensagem de Jesus era urgente para os seus ouvintes. Jesus tinha pressa em falar das coisas concernentes ao reino dos céus. Ele tinha pressa. Ele queria que as pessoas soubessem que o reino de Deus está próximo. Eles queriam que as pessoas soubessem que a mensagem de Deus havia chegado para a humanidade. Para o homem que era preso, para o homem que era cativo, para o homem que era escravo, para o homem que estava aprisionado. O reino de Deus havia chegado para essa pessoa. E perceba comigo que esse sermão de Jesus fez a fama de Jesus se espalhar em todos os lugares. E as pessoas se admiraram da doutrina de Jesus, porque no meio do sermão de Jesus, no meio da pregação que Jesus estava anunciando, um homem se levanta endemoniado e Jesus, com uma autoridade, repreende aquele demônio e revela a todos, e o demônio quer dizer a todos quem é Jesus. No meio da sinagoga, no meio do sermão, o demônio se levanta, um homem endemoniado, e o demônio começa a dizer: Jesus, o que temos nós contigo, filho do Deus Altíssimo? Tu és o Santo de Deus, eu te conheço. E então Jesus inicia assim a sua pregação, e todos ficam maravilhados com aquilo que Jesus é capaz de fazer. Não há ninguém que se aproxime de Jesus e que não fique maravilhado com ele. Não há ninguém que se aproxime de Jesus e que não fique maravilhado com ele. Não há ninguém que se aproxime de Jesus e que não fique maravilhado com ele. Toda aquela congregação se maravilhou com o que Jesus fez com ele. Agora, eu quero citar alguns pontos para mim, citar alguns pontos para você. Primeiro, eu quero falar sobre o discurso de Jesus. No versículo 22, Jesus começa a discursar. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os doutores da lei que conheciam simplesmente a letra morta. Ao que tudo indica, quando você está estudando esse texto, ao que parece, ao que tudo indica, é que essa pressa de Jesus, esse senso de urgência de Jesus, por que é que os jovens estão indo tudo para lá? Vamos para os jovens para ouvir a palavra. Porque o que transforma é a palavra, o que liberta é a palavra, o que salva é a palavra, o que modifica é a palavra, o que regenera é a palavra, é a palavra. Chegou a hora mais importante. Amém? Que transforma é a palavra. Oh glória a Deus, oh glória.
Vai fazer um culto lá? Enfim, amém. Pastor, não tem a honra, né? Queria mandar missionário. Se não mandasse, né? Se não mandasse, as crianças iam voltar, né? Mas a minha ordem é pouco. O discurso de Jesus, ao que tudo indica, é um discurso que cria pressa para ser proclamado. O discurso de Jesus cria pressa. O texto vai dizer que é com pressa que Jesus vai à igreja. O texto vai dizer que é com pressa que Jesus se reúne com os irmãos. O texto vai dizer que é com pressa que Jesus vem para a sinagoga, para anunciar a mensagem, para proclamar a mensagem. E que pressa é essa que Jesus tinha para que as pessoas ouvissem o sermão que ele tinha para pregar? E que tipo de sermão e que tipo de mensagem é essa que Jesus veio com tanta pressa para a igreja ao entrar na Galileia? Com tanta pressa ele veio para a igreja, para chegar à igreja e dizer à igreja qual era a mensagem dele para o reino dele. Acompanhe comigo no capítulo 1, no versículo 15. O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e creia no Evangelho. Irmãos, perceba comigo que Jesus corre para a igreja para dizer na igreja que as pessoas precisavam se arrepender. Quantas pessoas estão frequentando a igreja e precisam se arrepender? Quantas pessoas vêm no culto da terça, no culto da quinta, no ciclo de oração? Quantas pessoas, irmãos, escutam o sermão no domingo, a mensagem entra no ouvido, sai no outro, levanta-se, vão beber água, anda, vai no banheiro, não dão atenção a Deus, não dão atenção à sua palavra? Quantas pessoas, irmãos, estão tão longe de Deus que essa distância acabou esfriando e perdendo contato e distanciando essas pessoas da presença de Deus? Jesus está chamando a congregação. Jesus está chamando a sinagoga. Jesus está chamando o seu povo, aqueles que estão dentro da sua casa, para o arrependimento. Às vezes a gente imagina que o sermão é para as pessoas que estão lá fora, mas a urgência de Jesus, a pressa de Jesus, o senso de pressa de Jesus era por 3 motivos. O primeiro motivo é porque o reino de Deus estava próximo. Meu irmão, você já parou para pensar aonde você está, aonde você estará quando fechar os seus olhos? O reino de Deus está próximo. Não há como você fugir, não há como você se distanciar. Talvez você esteja pensando assim: não, eu sou uma boa pessoa, eu pago as minhas contas em dias, eu frequento a igreja, meu pai é crente, minha mãe é crente, e eu acredito que eu já estou quase garantido para chegar no reino do céu. Eu tenho uma notícia para lhe dar: o reino de Deus está próximo, é de você. E se você se distanciar desse reino, cada dia mais esse reino vai ficar distante de você. Aliás, você chegou aqui porque a sua intenção e o seu desejo era de se aproximar do reino de Deus. Mas como é que você se aproxima do reino de Deus? Vindo no domingo à noite? Não. Você só se aproxima do reino de Deus quando o reino de Deus é prioridade na sua vida. Jesus Cristo mesmo foi quem disse em Mateus capítulo 6, no versículo 33: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas eu vou acrescentar na sua vida. O que é que preocupa você mais do que o reino? O que é que preocupa você mais do que as coisas de Deus? O que é que faz com que você priorize outras coisas ao invés de priorizar o reino de Deus? Jesus estava dizendo à sua igreja, Jesus estava dizendo ao seu povo, Jesus estava dizendo aos seus servos: o reino de Deus está próximo, está junto de você, está um passo da sua vida, está uma decisão da sua vida. Pastor, eu não consigo compreender esse reino porque você ainda não tomou a decisão por esse reino. Mas a partir do momento que você tomar a decisão por esse reino, a partir do momento que você subjugar a sua carne, a sua vontade e os seus desejos a esse reino, o reino de Deus entrará na sua vida e você compreenderá a
cumprido. E por que o tempo estava cumprido? Porque os profetas falaram de Jesus, os apóstolos falaram de Jesus, João Batista falou de Jesus, e agora quem veio é o próprio Jesus Cristo dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e quem quiser vir ao Pai, entre por mim. Quem quiser vir ao Pai, me ame. Quem quiser vir ao Pai, me sirva. Quem quiser vir ao Pai, me priorize na sua vida, e você encontrará o reino de Deus dentro de você. O reino de Deus está próximo. Tudo que os profetas falaram, agora Jesus se apresenta dizendo: eu sou o Cordeiro de Deus, sou eu que tiro o pecado do mundo. Mas a segunda coisa que Jesus está chamando é para o arrependimento. Irmãos, não é porque você frequenta a igreja que você não precisa se arrepender. Olhe para você, olhe para a sua vida espiritual, olhe para a sua dedicação a Deus, olhe para o seu amor ao Evangelho, olhe para você, para as suas atitudes, para o seu comportamento, para as suas ações, para os seus pensamentos, para as suas prioridades. Às vezes nós deixamos, igreja, as coisas desse mundo nos tirar do centro da vontade de Deus. Às vezes nós deixamos as coisas dessa terra nos afastar daquilo que Deus verdadeiramente tem para nós. E nós não deixamos de vir à igreja porque nós dizemos: não, eu estou doente, eu não vou para a igreja. Mas a igreja é uma casa de cura, é uma casa de oração, é uma casa de milagre. Às vezes nós deixamos de vir para a igreja porque dizemos: não, hoje eu não vou porque eu corri tanto no sol quente que eu não tenho tempo para servir a Deus. Nós estamos precisando arrependermos dos nossos pecados. A partir do momento em que você começa a servir a Deus, você não é mais o Senhor da sua vida. A partir do momento em que você começa a servir a Deus, agora quem governa você é Deus. As suas vontades estão sujeitas, os seus pensamentos estão sujeitos, as suas intenções estão sujeitas, as suas inclinações estão sujeitas. E às vezes nós precisamos olhar para nós mesmos e deixar o nosso próximo de lado para ver que nós estamos precisando nos arrepender. Quantas horas você gastou de oração? Quantos dias você leu a Bíblia nessa semana? Quantos dias você jejuou? Quantas vezes você evangelizou? Quantas vezes você mandou uma mensagem, um sermão, algo para alguém que estava precisando ouvir a verdade do Evangelho? Nós estamos sendo chamados para o arrependimento. Quando nós nos arrependemos, Pedro estava pregando em Atos capítulo 2 e o povo ficou sedento por aquela mensagem, ouvindo a verdade do Evangelho. E Pedro estava pregando e os irmãos perguntaram: Pedro, o que é que nós temos que fazer para ser cheios do Espírito Santo? Então ele olhou para a multidão de quase 3.000 homens e mulheres e disse: arrependam-se e creiam no Evangelho e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Não se enche do Espírito Santo sentado numa cadeira. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Não se enche do Espírito Santo sem ler a Bíblia. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Não se enche do Espírito Santo sem ler o Evangelho, sem se dedicar a Deus, sem dobrar os seus joelhos. Do contrário, você vai permanecer do jeito que você está. Arrependei-vos. Primeiro, Jesus estava dizendo: o reino de Deus chegou até vocês. O reino de Deus faz parte da vida de vocês. Jesus estava dizendo: eu vim para quebrar as forças de Satanás e permitir vocês entrarem diante de Deus pelo meu sangue vertido na cruz do Calvário. E agora Jesus está chamando a congregação. Ele está chamando o seu povo. Ele está chamando os seus filhos para o arrependimento. E em terceiro lugar, ele está chamando você para crer no Evangelho. Irmãos, me permita fazer uma observação, mas já existem igrejas que não creem mais no Evangelho. Já existem pastores que não creem na suficiência da Bíblia. Pastores que acham que a Bíblia está ultrapassada, que a Bíblia deve ser formulada, que a Bíblia não deve ser pregada do jeito que está escrito, tem que ser mais ajeitada, que é para massagear o ego do povo. Tem pastores que estão dizendo no público de suas igrejas, com mais de 100.000 pessoas,
si mesmo, mas eu estou aqui na autoridade do Espírito Santo de Deus para dizer que esse evangelho, que essa verdade, que essa palavra é suficiente para salvar o homem. E o que passar dessa palavra seja maldito no nome de Jesus. Jesus estava chamando as pessoas para crerem no Evangelho. Crerem no Evangelho. Crerem no Evangelho. Hoje, irmãos, a igreja está funcionando com quase tudo. A igreja funciona com sal grosso. A igreja funciona com óleo ungido. A igreja funciona com a rosa ungida. A igreja está funcionando com campanha. A igreja está funcionando com tudo, menos com a verdade do Evangelho. Mas Jesus está aqui nessa noite, e Ele está falando com a sua igreja, e Ele está falando com o seu povo, está nos chamando para o arrependimento, está nos chamando para entrar no reino de Deus, está nos chamando para a conversão, está nos chamando para tirar do meio de nós tudo aquilo que não agrada a Ele, a sua vontade, o seu Evangelho e a sua verdade. Não há nada, meu amado, não há nada, meu querido, não há nada, meu visitante, mais valioso do que a sua salvação no reino dos céus. Não é nada. Você pode ser um homem rico, você pode ser a mulher mais bonita, você pode ser um homem mais famoso, você pode ser a pessoa que tem mais influência nessa terra. O reino de Deus é a coisa mais importante para a sua vida. Aliás, foi por causa disso que homens e mulheres cheios do Espírito Santo abriram mão da sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. O Evangelho, o reino de Deus, a palavra de Deus, a verdade de Deus é a coisa mais importante que você tem na sua vida. Foi por isso que Jesus citou algumas parábolas para ensinar ao povo a respeito da verdade do Evangelho. Jesus disse que certa feita um semeador saiu semeando e a semente foi caindo no caminho, até que enfim uma pequena semente caiu numa terra boa, e essa semente cresceu dentro dessa terra. E Jesus disse: essa terra é o coração, essa terra é a mente, essa terra é a compreensão. É quando alguém dá espaço para Deus. Quando alguém dá espaço para Deus, esse Evangelho cresce dentro dele. O reino de Deus se torna importante. A coisa mais significativa para a vida da pessoa não é outra coisa, mas é o reino de Deus. Jesus disse também, contando outra parábola, que Ele é aquele que planta a palavra de Deus, a semente do Senhor, mas de noite vem o inimigo jogando o joio, dizendo: não é desse jeito não, o pastor, ele está dizendo essas coisas, mas não precisa ser santo, não precisa vir à igreja, não precisa guardar o Evangelho, não precisa desse jeito não. Jesus citou a segunda parábola sobre a importância do reino de Deus. Mas ele foi muito mais além. Ele falou sobre um grão de mostarda, que é um grão pequenininho, um grão minúsculo, que se você colocar na palma da sua mão, você precisa de um óculos para enxergar. E Jesus disse que o reino de Deus é como esse grão de mostarda, é como essa semente que eu estou lançando no seu coração. Se você deixar essa semente cair numa terra boa, ela vai germinar dentro de você, ela vai crescer dentro de você, e as pessoas que estão à sua volta vão ser protegidas por essa mensagem que eu estou pregando para você. Mas por fim, Jesus também citou uma parábola sobre um homem que encontrou uma joia num campo valioso. E ele foi para casa. E quando ele chegou em casa, ele pegou o documento do carro dele, ele pegou o documento do apartamento dele, ele pegou o documento do carro, da moto dele, e vendeu todas as coisas para comprar aquele campo. E Jesus disse: não há nada mais valioso para o homem do que o reino de Deus. Na escala de valores, meu amado, aonde o reino de Deus está na sua vida, na escala de valores, qual é a prioridade que você tem dado a Deus? Na escala de valores, aonde Jesus está dentro de você? Na escala de valores, aonde Jesus se coloca na tua vida? Deus te chama nessa noite para um novo compromisso.
e para a vida do homem. No versículo 22, todos se maravilharam da sua doutrina, porque Jesus estava falando sobre as coisas de Deus. Aleluia. Todas as vezes que você procurar uma igreja para ir, não procure uma igreja perto da sua casa, procure uma igreja perto da sua Bíblia, uma igreja junto do Evangelho, uma igreja que não misture a mensagem de Deus, mas que proclame o Evangelho em espírito e em verdade. Segunda coisa, primeiro, o discurso de Jesus. Em segundo lugar, o poder de Jesus. Eles ficaram maravilhados não só por causa da mensagem de Jesus, mas por causa do poder de Jesus. Eles viram que o discurso de Jesus não era um discurso egocêntrico, centralizador, voltado para o homem, mas o discurso de Jesus era voltado para o reino dos céus. E em segundo lugar, eles viram que Jesus tinha poder para libertar o homem. Capítulo 1, no versículo 24. Que temos contigo, Jesus Nazareno. Vieste para nos destruir? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Como? Eu sei quem você é, Jesus. Os demônios, as palavras dos demônios mostram quem é Jesus. Aquilo que Satanás falou na boca daquele homem endemoniado dentro daquela igreja mostra quem é Jesus. O demônio ficou com medo. O demônio ficou atemorizado. O demônio ficou todo trêmulo quando viu Jesus. Ele não pôde resistir a Jesus. Ele não pôde resistir ao seu poder. Ele não pôde resistir à sua autoridade. Ele não pôde resistir às suas ordens. E quando ele encontrou-se com Jesus, ele temeu de medo diante do Senhor. A primeira atitude que Satanás teve ao ver Jesus foi de medo. Ficou com medo de Jesus. A segunda atitude que Satanás teve é que ele reconheceu que Jesus tinha poder para destruir a ele. E ele olha para Jesus e não só se espanta com a presença de Jesus, mas ele diz também, ele diz assim: tu vieste para nos destruir. E por que Satanás disse isso? Porque em breve, na vida do Filho do Homem, sobre as nuvens do céu, quando todo olho verá e todo joelho se dobrará, Jesus lançará a Satanás, seus anjos, aqueles que foram desobedientes à sua palavra, no lago de choro, de fogo e enxofre, que arderá para sempre, sem cessar. E Satanás, conhecendo quem é Jesus, teve medo de Jesus e disse: Senhor, não me destrua agora, não acabe comigo nesse momento. E a terceira coisa que ele fez, que o demônio fez, foi reconhecer Jesus. Ele disse: eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Oh, glória. Eu sei quem tu és. Tu és aquele que está sentado no trono. Eu sei quem tu és. Tu és aquele que criou o céu e que criou a terra. Eu sei quem tu és, porque eu te tentei no deserto durante 40 dias e 40 noites. Eu sei quem tu és, porque eu conheço o Senhor, que foi gerado pelo poder do Espírito Santo. Eu sei quem tu és o Santo de Deus. O demônio, Satanás, sabia quem era. Olha, irmão, tem uma coisa que Satanás, ele é muito perspicaz. O que é uma pessoa perspicaz, pastor? O demônio, ele consegue enxergar aquilo que a maioria das pessoas não consegue enxergar. Ele conheceu Jesus, ele teve medo de Jesus e ele reconheceu Jesus. Quando você está lendo a palavra do Senhor, estudando o Evangelho, se interessando pela verdade de Deus, você vai ver que lá em Marcos capítulo 4, no versículo 29, Jesus entra na casa de Pedro. E quando ele entra na casa de Pedro, ele cura a sogra de Pedro, e muita gente começa a se colocar na porta da casa de Pedro. Muita gente doente, muita gente enferma, muita gente endemoniada.
Talvez você esteja preocupado se você está doente, se você está enfermo, preocupado com alguma doença, alguma coisa. Eu quero dizer a você que Jesus vai além da medicina. Jesus tem poder, meu querido. Jesus é Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é a nossa salvação. Ele tem autoridade, Ele manda nos demônios, Ele manda no inferno, Ele manda em todas as coisas. Ele vai além da medicina. Se você estiver pedindo algo a Deus para que alguém interceda por você, não precisa, porque você tem um Deus que entra onde o homem não pode entrar. Você tem um Deus que entra onde ninguém pode entrar. Talvez nessa noite, você que está sendo chamado a se maravilhar com Jesus, talvez nessa noite você esteja como aquela criança passeando com seu pai no calçadão, olhando aquele avião de longe e achando que o avião é pequeno, até que seu pai pega na mão dele e leva no aeroporto e mostra a ele um Boeing 474 maior que já existiu. E aquela criança olha para o seu pai e diz: papai, eu pensava que era pequeno. O pai dele disse: muito bem, meu filho, porque tudo de longe é pequeno, mas quando você se aproxima, você vê o tamanho que ele tem. O nosso Deus não é diferente, meu amado. Quanto mais você se distancia de Deus, menos você vê o tamanho que ele tem. Mas quando você se aproxima desse Deus, você vê a autoridade e o poder que ele tem para resolver todos os problemas da sua vida. Não seja uma criança, seja um adulto. Cresça não somente na graça de Deus, mas cresça no conhecimento, cresça na vontade de Deus. Terceira e última coisa que aquelas pessoas se maravilharam foi com a doutrina de Jesus. Eles ficaram encantados com o discurso, eles ficaram encantados com a autoridade, mas eles se encantaram com a doutrina de Jesus. E por que eles se encantaram com a doutrina de Jesus? Capítulo 1, versículo 27. E todos se admiraram a tal ponto de perguntarem entre si, dizendo: o que é isso? Que nova doutrina é essa? Pois com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e ele lhe obedece. Que doutrina é essa? Que as pessoas ficaram maravilhadas. Essa doutrina é a doutrina do nome do Senhor Jesus, que tem poder e autoridade no mundo espiritual. Jesus, no alto da sua autoridade, expulsa aquele demônio e depois pega o seu próprio nome e dá para a igreja, para que a igreja use a autoridade que tem o nome do Senhor Jesus, para que no nome do Senhor Jesus todos os joelhos se dobrem, para que no nome do Senhor Jesus, se bebermos alguma coisa mortífera, ele não nos faça mal, para que no nome do Senhor Jesus possamos curar enfermos, aleijados, cegos e doentes de toda espécie de males. Tem coisas, irmãos, que os órgãos sociais não conseguem resolver. Ou seja, tem coisa que a psicologia não faz. Pastor, eu já tentei de tudo, eu já levei esse menino no psicólogo, no psiquiatra, eu já levei esse menino, eu já levei esse menino em todo canto. Tem coisa que a psicologia não resolve. E também não tem coisa que a polícia não resolve. Você pega, a polícia bate, a polícia prende, a polícia bota no cárcere e aquela pessoa volta novamente a fazer aquilo que ele estava fazendo antes. Tem coisa, irmão, que o governo do estado não vai conseguir resolver para você. Ele pode dar Bolsa Família, assistencialismo, pode dar você o que for, mas o estado não vai conseguir, porque tem coisas que só quem faz é Deus. Agora, onde Jesus entra, diga glória. Glória a Deus. Aonde Jesus entra,
eu liberto, e quando eu chego eu transformo, e quando eu chego eu regenero, e quando eu chego eu dou saúde, e quando eu chego eu dou visão, e quando eu chego eu transformo a vida de qualquer pessoa. Jesus, sai desse menino, Satanás. E a Bíblia diz que o menino bolou para um lado, bolou para o outro, ficou como morto. Daqui a 2 minutos o menino se levantou dizendo: o que estava acontecendo? Jesus disse: eu libertei a tua vida, eu transformei você, eu toquei você pelo poder do meu Espírito Santo, e a partir de agora, irmão, quando Jesus chega, Mateus capítulo 8, versículo 28, Jesus pega um barco, vai com seus discípulos para o outro lado. Quando ele chega na cidade de Genezaré, vem um sepulcro, um homem que não podia ser aprisionado nem com corrente, nem com cadeado, nem com algema, nada conseguia prender aquele homem, mas ele vem correndo. Quando ele chega perto de Jesus, ele cai aos pés de Jesus Cristo. E quando ele cai nos pés do Senhor Jesus, o Senhor Jesus regenera aquele rapaz e deixa ele em perfeito estado. E aquele homem disse: Jesus, eu quero ir contigo. Jesus disse: não, Senhor, vá mostrar a sua família o que foi que eu fiz na sua vida. Dá uma roupa para aquele rapaz, porque quando Jesus entra, ele troca até a roupa. Oh, glória! Eu fiquei maravilhado com esse Jesus. Lucas capítulo 3, versículo 11. E uma mulherzinha, uma irmãzinha na igreja, 18 anos a bichinha, ela andava assim, irmão, ó, um espírito de enfermidade, o cão estava nos coros dela, ela andava assim, ó. No dia que ela se encontrou com Jesus, Jesus libertou ela. Eu quero concluir nessa noite. A igreja diz amém? Eu quero concluir nessa noite. O reino de Deus é a coisa mais importante que você tem na sua vida. O ouro não é nada, a prata não é nada, a fama não é nada, a juventude não é nada, a beleza não é nada, o sucesso não é nada sem o reino de Deus na sua vida. Segunda coisa, não se distraia, porque às vezes, irmão, Satanás, ele percebe mais as coisas do que eu e do que você. Ele olhou para Jesus e disse: eu sei quem tu és, eu conheço o teu poder, eu reconheço a tua autoridade, eu sei que tu és o Santo de Deus. Não se distraia. E por último, Jesus não só quer que nos arrependamos para que possamos ser libertos, mas Ele quer transformar a nossa casa, Ele quer transformar a nossa família, Ele quer transformar os nossos filhos, Ele quer nos transformar por completo, para que possamos, como homens de Deus e mulheres de Deus, servir ao Senhor de todo o nosso coração. Eu espero que você saia daqui, e quando você chegar em casa, e se levantando desse banco, você já se levanta dizendo: Deus, como Tu és maravilhoso, como Tu és bom, Senhor, como eu estou longe do Senhor, como eu estou distante da Tua vontade, dos Teus propósitos, daquilo que o Senhor quer para mim. Fique de pé. Aleluia. Curva sua cabeça. Você que chegou aqui nessa noite querendo ouvir a voz de Deus, eu quero fazer uma breve oração por você. Senhor, nessa noite nós ouvimos a Tua palavra, Deus. As mesmas maravilhas, ó Deus, que foram operadas pelo Teu nome, Senhor, traz sobre nós nessa noite, Deus. Tantas pessoas estão aqui, Senhor, cansadas do que tem passado, cansadas, ó Deus, daquilo que tem vivido, Senhor, achando que não merecem mais estar neste lugar, achando, Senhor, que não há mais condição, ó Deus, de permanecer, ó Deus, de avançar. Tantas pessoas entram por essas portas sem esperança, tantas pessoas entram nessas portas desacreditadas, ó Deus. Meu Pai, nessa noite, pelo poder da Tua palavra, pelo poder do nome de Jesus,
creio no poder da palavra de Deus, que cura, que salva, que liberta e que transforma a sua vida. Amém? Alguém nessa noite que gostaria de fazer uma aliança com Deus? Pastor, eu quero fazer uma aliança com Deus. Eu quero me maravilhar com Deus. Alguém? Se você der um sinal com sua mão, eu quero orar com você. Alguém nessa noite? Pastor, eu entendi pelo discurso de Jesus que o reino é importante. Não há? Se houver alguém com um sinal com sua mão, eu quero orar com você. Amém? Terça-feira, 19h30, nosso culto de oração. Estamos aqui orando pelas famílias, orando pelas casas, orando pela saúde. E eu quero convidar você a estar também orando pela sua família na terça-feira, 19h30. Bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Tendo as suas mãos, cubra sua cabeça, feche seus olhos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o reino de Deus seja importante, que o poder de Deus liberte você e que a doutrina de Cristo encante o seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todos digam amém. Antes de sair, irmãos, tem um biscoitinho aí com café. Aqui, ó, irmão, põe ali. Em nome de Jesus. Tome um cafezinho com biscoito aí, para a glória do nome do Senhor Jesus. Para salvar, para ir salvando. Ô, César, como é que salva aqui a live? Como é que salva?